mais um episódio sobre a nossa série de filmes sobre adolescência. Eu estou aqui com os meus convidados, porque sem eles não consigo fazer o programa, né? Rafael Amaral, meu parceiro de sempre. Muito obrigado, Fátima, mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer estar conversando de cinema com você, com ótimos convidados aqui e aprendendo sempre um pouco mais, né? Ah, com certeza, é uma troca bem gostosa. Troca. Né? A Sandra, minha parceira de sempre também, Nossa, né? É uma delícia estar aqui com vocês, né? E, assim, muito obrigada mais uma vez pelo convite e oportunidade, amo. Ah, eu só falei, você... E me apresentar filmes diferentes também, né? Porque às vezes a gente não assiste um filme, a gente assiste para vir aqui, saber tudo e falar tudo. Daí a gente tem a desculpa, né? A desculpa de assistir. E a Patrícia Vacieira, que está participando dessa série com a gente, ela é psicanalista e tem 3 artigos sobre o assunto que a gente está tratando aqui. Obrigada, viu, Fátima, pelo convite, e também para mim é muito gostoso poder conversar sobre algo que eu trabalho, não é? O filme que nós vamos comentar hoje é As Vantagens de Ser Invisível. Esse é um filme que também trata da adolescência. Ele conta a história de um menino que perdeu um amigo, na realidade, o melhor amigo dele. E aí ele muda de escola, ele vai estar no ensino médio, e ele está lidando de uma forma muito dolorida com aquilo, é um trauma, ele está assim, se sentindo muito sozinho. E aí ele faz amizade com 2 irmãos, né, um casal de gêmeos, e começa uma relação de amizade, de troca, de convivência, que ajuda muito ele. Devido a esse comportamento dele, ele sofre um certo bullying na escola, onde ele está. Mas ele lida de uma forma muito natural com isso, também pela ajuda que ele tem nessa relação com os amigos, né? Esse filme é um retrato bem sensível, assim, eu vejo, dos altos e baixos da adolescência, que aborda questões da identidade e a importância das conexões humanas. Eu gosto sempre de começar pelo Rafael, porque assim, se eu falar alguma bobagem aqui no começo, ele me corrige. Você vê que eu sempre fico capaz de dar uma responsabilidade aqui, né, Fátima? Mas vamos lá. Esse filme eu revi recentemente para fazer aqui o programa. Eu tinha visto também já há bastante tempo e é um filme que eu gostei muito. E uma chave totalmente diferente do filme que a gente comentou no episódio anterior. A gente saiu de uma coisa amarga, pesada, para um filme agora que trata a adolescência de uma outra forma, mas eu não acho que ele é totalmente... Ele não é falso, eu acho que ele é muito verdadeiro na maneira como ele mostra a adolescência. Ele só mostra um outro caminho. Ele mostra um outro caminho, exatamente. Eu acho que ele traz um pouco daquela nostalgia que quando a gente vê filmes dos anos 80 sobre a adolescência, ele traz um pouco disso, mas ele também trata de uma forma um pouco mais adulta alguns assuntos. E ele tem um apego pelo passado, esse filme que eu acho muito interessante. Você pode ver quando a gente vê essa história, eles estão sempre tocando coisas antigas, né? Discos de vinil, né? Coisas que a garotada hoje não tem mais quando a fita cassete, né? O menino, tem o namorado da irmã, leva umas fitas cassete, a irmã fala, pega pra você essa fita aí, ele vai ficar ouvindo. Então, assim, a impressão que eu tive vendo o filme é que, inclusive, ele não se passa na nossa época. Eu acho que ele deve ser... Eu acho que é anos 90 ali, que o filme está sendo ambientado. Porque você vê, a garotada não tem isso aqui. Eles estão sempre... É uma cultura tátil ainda, é uma coisa de compartilhamento de mão. Isso eu acho muito legal que esse filme traz também. E o menino protagonista é um rapaz que está tentando fazer conexões, está tentando se inserir, mas está sentindo essa dificuldade, né? E ele consegue se inserir através do personagem do Ezra Miller, que é o mesmo que fez o Kevin. Exatamente. No filme ótimo anterior, ele, assim, né? Incrível. Eu achei que Pena que depois né? ele fez toda aquela burrada lá depois do Flash lá, que ele foi detido pela polícia, tem que a carreira dele. Mas é um cara que poderia ter, né, feito muito, muito talentoso esse menino. E ele consegue uma conexão com os, entre aspas, outsiders ali da turminha, né? Ele não é com o bonitão da torcida, o popular, que ele vai fazer o popular, como eles falam, né? Não, ele vai conseguir fazer uma conexão com o menino, digamos assim, da ala dos outsiders. E aí que eu acho interessante, que é uma crítica que eu acho que esse filme faz, que é muito bacana, que você começa a ver, conforme ele vai se aprofundando naquele universo dos garotos, das meninas, que ele vai fazendo mais amizades e tal, ele começa a perceber que não tem barreira mais. Que o famoso do bonitão da escola, ele tem um caso com o amigo dele. Né? Só que ele esconde.
Porque o bonitão da escola não pode ser homossexual. Você lida com essa coisa do estereótipo. E até, perdão, né? ele é jogador do time de futebol da escola. Então, o quanto que isso é uma insígnia masculina, né? Ser jogador de futebol americano. Exatamente. Tanto é que quando ele vê os dois se beijando no quarto, o amigo já corre para falar, não falar para ninguém, isso aqui é um segredo, não pode falar. Ou seja, é uma situação de silêncio ali para manter umas aparências que a gente fala que está sendo demolido. Né? Tá tudo sendo... Eu acho isso muito, muito interessante aqui. E claro, né, o filme tem essas situações muito engraçadas, muito sérias, mas também ele consegue ser um pouco agridoce, ele consegue ser um pouco gostoso, leve, né? Leve em muitos momentos. Eu acho que é um filme muito feliz, assim, eu gosto bastante. Eu também. Uma questão assim que eu acho importante da gente talvez comentar, né, é como que o adolescente lida com a perda, né? Porque a perda do amigo, praticamente ele sentiu que o mundo dele tinha caído, né? Exato, né? Quando ele vai para lá, ele vai traumatizado por causa disso, ele vai se sentindo sozinho por causa disso, né? Eu fiquei pensando assim, o quanto lidar com a perda para todos nós, né, em qualquer faixa etária é difícil, né? A gente passa por um processo, né, que às vezes não é curto, né? Tem um tempo para se resolver isso emocionalmente, né? Mas na adolescência eu acho que tem uma particularidade, né? Assim como na infância também tem a particularidade, né, desse período, né? Mas na adolescência assim, pode ser que é a primeira vez que está acontecendo uma perda, né, de alguém tão significativo, tão próximo, uma perda por morte, né? Então, assim, mais complicado, sem dúvida. Eu acho que nesse filme, eu acho que a delicadeza também de trazer um menino que ele tem uma questão psíquica anterior, né, mais séria, que ele viveu um abuso. O filme não entrega de uma vez. A gente isso vai é muito bonito, exatamente. Porque é assim que é, não é? É assim que é. Não é algo que não se conta, né? Então tem a situação do abuso, é um menino que teve, dá a entender que ele passou por duas internações psiquiátricas, aparece só a segunda, mas dá a entender que ele já havia sido tratado antes. Então muito bonito, porque assim, faz parte da nossa vida, não é? As pessoas têm suas questões, algumas recebem tratamentos, no caso ele precisou de uma internação, não é? Provavelmente então também, além da intervenção psicológica, também teve um tratamento medicamentoso, muito provavelmente, não é? Então, assim, eu achei muito bonito, porque, assim, somos assim, todos nós. Não tem, novamente, não tem como no episódio anterior tratamos, não tem eles e nós, né? Isso acontece nas famílias, né? E como é possível, através, por exemplo, que foi uma saída diferente, não é? Uma saída através das conexões com os colegas da mesma idade, cada um seus sofrimentos, né? E também através da escrita. Isso é que eu achei também lindo, que o professor incentiva nele e os colegas também quando a amiga dá uma máquina de escrever, né? Então é uma saída também através das artes, por exemplo, através do escrever, não é? Para questões psíquicas difíceis, como lidar com a morte ou com questões psiquiátricas, né? Que talvez ele sempre vá ter, ele vai ter que aprender a lidar, né? E lembra que de repente ele se desestabiliza, né? E começa novamente a ter delírios, a pensamentos, né, meio paranoicos, e liga para a irmã e conta o que estava se passando. Então talvez ele sempre vá ter em situações difíceis, né? Vai ser dessa forma, mas ele aprende a lidar. E ele aprendeu através da escrita, lembra? Ele lidou com a perda assim, escrevendo para um amigo imaginário, fazendo cartas para contar como estava sendo a vida dele. Poxa, você falou da personagem, desculpa, Sandra, mas você falou do personagem da irmã, eu lembrei de uma cena que eu acho que é muito interessante, que mostra muito bem quem é esse personagem, que é aquela cena que o namorado bate nela. Verdade. E a primeira reação dele é atacar, ele vai para cima. Ao contrário da irmã que quer abafar, colocar os panos quentes, vamos manter as coisas aqui, ele não, ele tem um instinto de, não, vamos resolver e vamos esclarecer o que está acontecendo. Mas vamos contar para a mãe e para o pai. A minha irmã não quer. Mas é por isso que a atitude dele, no filme inteiro, desde o começo, é de lidar, de enfrentar. Exatamente. Sabe, ele enfrentava tudo. Você vê cada situação difícil, ele não se escondia, ele não se... Né, ele lidava, ele falava, ele, né, usava várias formas para se comunicar, né?
E você estava falando, a gente estava falando muito sobre rede de apoio no outro filme, né? Exato. E ele achou uma rede de apoio. Ele tinha, exatamente. exato. É isso que eu gosto nesse filme, porque ele não é aquele hollywoodiano, ou seja, tudo acaba bem, né? Tudo se resolve. Não, é o que a Patrícia falou. Ele aprende a lidar com os problemas, com as situações difíceis que aparecem, que ele tem, que nunca vão deixar de ser, Exato. né? Mas ele passa, para mim, ele passa essa esperança, ou seja, porque todo mundo tem, às vezes, problema, tem uma coisa difícil, uns mais que outros, mas você tem que aprender a lidar com aquilo. Né? E ele, como você disse, Sandra, ele enfrenta tudo e ele aprende a lidar de formas que ele descobre. Você sabe, o filme fala sobre o bullying, né? Sabe, a questão do bullying. E essa palavra bullying, quando ela surgiu, né, por causa desses problemas que havia na escola, né, desses massacres escolares que os adolescentes eles usavam, né, o bullying para justificar, né, o mal que tem dentro dele, e a forma como ele lidou com o bullying também mostra que há sim uma saída, né? Sim, que há um jeito de você tratar isso. Que é outra. Exato. Não é através da agressividade. Exato. É muito interessante, isso eu gostei muito também. E você veio, acho que é uma bela oportunidade da gente lembrar, não é? Que a importância de você ensinar crianças e adolescentes a lidarem com a diversidade. Né, que essa escola mostra bem isso, os grupinhos, né, como você falou, tem os outsiders lá, então o pessoal que é de uma outra panelinha, não são os populares, mas eles convivem, eles têm a vida deles, então, isso é muito importante, ainda mais atualmente que a gente vive num campo de polarização, tudo, então parece que só tem dois jeitos, né, de ser absolutamente, Então, lidar com essa divergência, não é? Então, tipo de cabelo, tipo de roupa, tipo de jeito de ser diferente. Ele não impõe tantas cercas ali, tantas separações. Quando você vê, por exemplo, alguns filmes antigos americanos, tem muito estereótipo nos 80, você tem uma turma aqui, você tem o outro aqui, e as coisas não se misturam. Esse filme ele propõe um encontro, uma mistura entre esses lados, que eu acho que ele acaba sendo mais realista nesse ponto, sabe, do que outros filmes. E tem uma coisa que eu gosto muito, e que vai voltar num filme que a gente vai falar em outro episódio, que é o Quase Famoso, a importância da música no filme. Né? Eu acho que quando a gente é adolescente, pelo menos eu era assim quando eu era adolescente, tem músicas que marcam a nossa adolescência. Sim, e quando a gente ouve, a gente fala, eu vivi aquilo numa época da minha vida, eu ouvi aquela música. E a adolescência é um período que isso é muito forte. É muito musical, né? A gente gosta muito de música na adolescência, né? E esse filme tem músicas lindíssimas, que ele tá ouvindo, que ele tá vivendo aquilo, que ele tá se misturando com a vida dele, né? Eu acho isso muito legal, essa memória, né? E você, Sandra, o que você descobriu de tempero Olha, aí? Não tem como não sugerir esse temperinho que eu vou colocar, porque esse filme me lembrava, sabe, quando você pega um hambúrguer e pega um milkshake? É verdade. Não é? Então, assim, me lembrou muito isso. Sabe aquela vontade de você pegar o hambúrguer ou o milkshake e ficar assistindo o filme? Foi bem isso que eu lembrei, justamente por causa do jovem, da época que vive. Inclusive, a menina faz um milkshake pra ele que ele tá com vontade de tomar. Exatamente. Então, foi exatamente por isso. Então, eu escolhi um milkshake de chocolate, uma receita muito fácil para vocês fazerem em casa, assim, sabe? Quando dá aquela vontade de comer um doce, mas não muito forte, nem muito pesado, né? E hoje em dia, a gente já não vê tanto onde você vai assim comer hambúrguer, você não vê mais quase milkshake, né? Não é mais. Bom milkshake, aquele milkshake, né? Bacana. Eu falo, nossa, mas esse filme me deu uma vontade, sabe, de tomar o milkshake na hora que ela vai fazer né, que ela vai fazer pra ele. Então, e eu acho que milkshake sem um belo de um hambúrguer não tem o mesmo sabor. É verdade. E você, se quiser fazer um milkshake caprichado, tudo bem. Eu sei que é fácil, mas a Sandra sempre põe um segredinho aí, sempre. Né? Esse milkshake de chocolate aqui, olha, tem um segredinho que eu vou falar pra você, que é uns dadinhos, sabe do quê? De marshmallow. Ai, que delícia. Pra deixar tudo ainda mais americano. Nossa! Muito bom. Então,
Aí tem lá a receita completa no blog do Temperos de Cinema. Bom, só lá falando milkshake, agora eu tô com uma coisa. O verdadeiro milkshake tem que ser feito com sorvete, né? Sorvete e leite. Sorvete Porque às vezes e a gente vê leite, uns né? milkshake meio industrializados aí que o pessoal. Não, aqueles pó. Que aquelas espora. coisas. Você fala, meu, né, o verdadeiro tem que ser sorvete. Nós estamos falando do meu. verdadeiro. gente. Porque o no sorvete. filme, inclusive, você vê que a menina tá pegando sorvete. Não, tem que ser com sorvete. E eu falo ainda mais, hein? Quando você. A cena do liquidificador, sabe? Tem que ser desse jeito. Exatamente. Então, mas eu conto alguns segredinhos, porque nós vivemos num país super tropical, né? O sorvete derrete rápido. Então tem que ser, né, bem rápido para fazer. Deixa ele por último. Primeiro faz um hambúrguer. Ai, delícia. Mas além de tudo, esse filme tem esse lado doce, né? Gostoso. Doce, né? É bem gostoso mesmo. Mais uma vez, então, a gente teve esse bate-papo gostoso. Eu agradeço a sua audiência. Agradeço a você, Rafael, meu parceiro de sempre. Tamo junto. Deixa aí os seus contatos. Obrigado pelo convite mais uma vez, Fátima. Sempre muito bom estar trocando essa ideia aqui sobre sétima arte, uma coisa que eu gosto pouco, né? Que eu penso pouco. Mas, enfim, gente, muito obrigado pelo acho que o programa tá ótimo, eu acho que o recorte do tema tá ótimo também, sempre tem muito o que discutir. E a gente extrapola o cinema, né? A gente vai falar de sociedade, de psicologia, eu acho que isso que é de comida, que é muito bom também. Muito obrigado. Meus contatos no Instagram, @RafaelAmaral82, e no meu site, palavrasdecinema.substack.com. Sandra, obrigada mais uma vez. E fala aí das suas redes. Como disse, sempre para mim é uma delícia estar com vocês. E, bom, o meu Instagram é @Sandra_Romancini. Tem muita coisa lá para vocês conhecerem, várias ações sociais que vocês também podem ajudar, né, Fátima? A gente está tão engajado nisso agora. E também, se você precisar de qualquer, né, tiver alguma dúvida sobre qualquer receita, precisar de alguma dica, pode mandar lá que eu estou à disposição. Patrícia, mais uma vez, muito obrigada de estar aqui. Está enriquecendo muito esse nosso bate-papo. E passa, por favor, aí as suas redes para quem quiser ler os seus artigos. Obrigada, Fátima. O jeito mais fácil de vocês me acharem é através do site do TRIEP. Então é www.triep.com.br. Lá tem meu mini currículo e tem 3 artigos meus sobre adolescência. Tá certo?